palavra precisa ser: que queres de mim, Senhor Jesus? Fala, teu servo, tua serva, escuta em atitude de prontidão, de alerta. Que queres de mim, Senhor? Eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Só tu tens o poder para me curar. Só tu, Senhor, só tu. Só tu tens o poder de realizar a tua vontade em mim. Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar. Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar. Meu irmão, minha irmã, o Senhor sempre está atento aos nossos pedidos, ao nosso contato com Ele, às nossas indagações. Cabe nos perguntar: que queres de mim, Senhor? Eu me entrego a ti, Senhor Jesus. Só tu tens o poder para me curar. Só tu tens o poder de realizar a tua vontade em mim. Que queres de mim? Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar, Senhor. Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar. Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar, Senhor. Que queres de mim? Eu te pergunto. Que queres me dizer? Estou aqui para te escutar. Podes falar. Podes falar, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Podes falar. Fala, Senhor, nesses retalhos da vida de hoje. Pode falar. Podes falar. E essa deve ser a atitude de quem confia. Não importa o que lhe aconteça, meu irmão, minha irmã, não importa o tamanho da provação, não importa a circunstância. A gente pode olhar tudo e dizer: que queres de mim, Senhor? Permitindo tal e tal acontecimento.
A gente precisa fazer a leitura dos acontecimentos. Nós precisamos estar atentos, colocar o nosso coração em Deus, para a gente poder, nessa intimidade, entender o que é que o Senhor quer de nós. Com certeza. Eu me lembro no meu tempo de criança, são passados mais de 60 anos. E eu aprendi com a catequista uma canção que sei que muitos de nós aqui se lembram dela. Se a gente compreendesse o amor que Deus nos dá, o inferno poderia se acabar. Se nós ouvíssemos, se nós dessemos ouvidos, se nós tentássemos interpretar, compreender e viver tudo aquilo que o Senhor Deus nos fala em Jesus, o inferno poderia se acabar, a nossa vida seria outra, o nosso ânimo seria outra, a nossa alegria seria outra, as nossas realizações seriam outras. A nossa vida seria outra. Com certeza. A vida da nossa família seria outra. Com certeza. Meu Deus, como tudo pode mudar se a gente tivesse esse entendimento. Esse entendimento. Tudo muda. Porque nós precisaríamos entender que em Jesus Cristo há uma vida melhor. Quando Ele faz parte da nossa vida, quando Ele é acolhido por nós, lembrando o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se tu me abrires a porta do teu coração, eu entrarei no teu coração. Farei morada nele, até quando tu deixares. E lá no teu coração eu cearei contigo, e tu cearás comigo. Tudo está em acolhermos o que nos diz o Senhor. E eu me lembro, Sônia, que Nossa Senhora, a Virgem Maria, nossa mãe Santíssima, nos ensina lá em João capítulo 2, versículo 5, quando estavam nas bodas de Caná, faltou vinho. Ela corre para Jesus. Senhor, filho, amado, faltou vinho. E de repente, ela olha para os serviçais, para aqueles rapazes que estão ajudando na festa e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Moços, aqui ó, vocês 3, 4, 5, 6, façam tudo o que ele, Jesus, nosso Senhor, disser a vocês. Façam direitinho. E Jesus logo está aqui no versículo 7 e diz assim: enchei as talhas de água. Talvez hoje Jesus está também, Sônia, para nós dizendo: mãe, enchei as talhas de água, a água límpida, transparente, forte do Espírito Santo. Pai, enchei suas talhas, enchei teu coração, enchei tua vida, enchei teus projetos de água, a água abundante, cristalina que jorra para a vida eterna. É isso que ele está falando hoje. E essas palavras de Nossa Senhora, quando diz: fazei tudo o que Ele vos disser, Ele nos diz todo dia, toda hora. E nós sabemos, muitas vezes a gente faz de conta que não está lembrado. A gente tem até o humano quer refrear a gente de tomar certas atitudes, mas a gente sabe o que fazer de acordo com o que Deus manda. Lembrando aquela frase maravilhosa de São Paulo, que você já deve ter até associado ao que Sônia está dizendo: quantas vezes eu não faço o bem que eu quero, que eu anseio, que eu desejo, que eu preciso, e faço aquele avacalhado, aquele desmantelo, aquela mentira, aquela terribilidade que eu não quero. E se a gente ficar mais atento, a gente vai entendendo, procurando, tomando conhecimento, lendo a palavra de Deus, escutando belíssimas pregações nas nossas missas, nas nossas celebrações. Nos nossos textos bíblicos, no catecismo da Igreja Católica. Tudo isso vai enchendo a gente desse conhecimento para que a gente vá sempre entendendo o que Deus quer de mim, o que é que Ele está dizendo a mim. Com isso, essa maneira de ser, essa situação que eu estou passando. Então, eu queria aqui, Léa, lembrar o que é que Jesus nos diz agora em Mateus 11, versículo 28. É rapidinho, eu não vou nem ler.
Mas ele diz para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Depois você pode ler o 29 e o 30. Porque no fim ele diz até assim: porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então, se a gente está com uma provação, uma situação difícil, uma dificuldade, uma tristeza, um desespero, diante de algo, até uma tragédia que nos acontece, vamos para ele. Ele disse assim, ó: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu sob o peso do vosso fardo, né? E eu vos aliviarei. Ele é alívio, ele é refrigério, ele é consolo. Se a gente souber o que ele disse, a gente vai a ele e vai ser mais feliz. Então hoje, lembrando, nós estamos refletindo hoje, já começamos com tudo. Jesus continua a nos falar. Jesus não perde a oportunidade de nos falar. Esse é o nosso tema de hoje. Jesus continua a nos falar. E nós cantamos a canção Que Queres de Mim? Ele fala e nós que somos seus servos, suas servas, seus amados, seus eleitos, escutamos. Não só escutamos, como acolhemos. E para felizes sermos, precisamos colocar em prática. E quem nos leva a Jesus? A Virgem Santíssima, que nos ensina todos os dias. Ela que aparece de maneira tão rápida, tão quase anônima, tão infinitamente discreta no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Mas tudo o que ela diz ressoa, tem ressonância na eternidade. E ela nos leva a Jesus. Nós nos consagramos a Maria porque ela nos leva a Jesus. Porque ela também é cristocêntrica. A vida dela é Cristo por excelência. O centro, o importante, o necessário, o principal, a pedra angular é Cristo. Então nós precisamos escutar Maria nos dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. E hoje, no nosso programa Retalhos da Vida, nós vamos estar ouvindo o que Jesus tem a nos dizer. E se você está gostando do programa Retalhos da Vida, do conteúdo, dos temas que nós estamos sempre abordando, olha, você pode ver tudo isso também através do nosso canal no YouTube, Leia e Sônia. Então, ó, clica lá, coloca, se inscreva, dê o seu like e também ative o sininho, que você vai receber todas as notificações. Aquele sininho, clique lá. Pois é. Então a gente volta daqui a pouquinho. Jesus continua falando. E ainda que nós, muitas vezes, não só hoje, como ontem, como amanhã, estejamos fazendo ouvido de mercador ao que ele nos fala, ele não para de falar, porque o amor não se cansa, o amor não tira férias, o amor não dá um tempo, o amor ama simplesmente. Hoje nós vamos contar uma história que também Jesus está como protagonista, é claro. Onde está Jesus? Ele é o protagonista, ele é o principal, ele é o mais importante. E nós vamos então escutar, conversar, contar a história que está no livro, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, e começa no versículo 25 e vai até o 34. Nós vamos falar, nós vamos contar, refletir a história daquela mulher hemorroíça. Hemorroíça é aquela pessoa, no caso a mulher, que sofre de uma hemorragia. A coisa já passou do possível, já passou do há bom tempo, já se tornou crônico. É uma dor, é um sofrimento, é um padecimento que ela carrega, diz a palavra, há mais de 12 anos. Então vamos escutar, vamos conversar, lendo e refletindo. É a leitura bíblica. Ora, começa o versículo 25. Havia ali, naquela cidade onde Jesus estava chegando, uma mulher que por 12 anos padecia de um fluxo sanguíneo que muito a fazia sofrer. Sofrera muito nas mãos de vários médicos. Ela não deixou de ir aos médicos. A gente precisa entender. Deus deu, Deus iluminou, Deus abriu caminhos para que na terra os médicos que estudam, os dignos e honrados, nos curem.
Nós não podemos dizer, só Deus vai me curar. É Deus. Eu preciso dos remédios, porque Deus deu ao homem a inteligência para criar os remédios, para fazer as cirurgias, para atender-nos em consulta. E de repente, aquela mulher, diz o texto, sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo, literalmente tudo, não sobrou mais nada. Tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Não houve médico, não houve tratamento, não houve remédio, não houve tempo que chegasse a curá-la. E ela, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Diz aqui o versículo 26b. Tendo ela ouvido falar de Jesus, olha, meu querido irmão, pai, mãe, você que está nos assistindo em Retalhos da Vida, sempre quando alguém ouve falar o nome de Jesus, cria um ânimo novo, se essa pessoa realmente está desejosa de uma vida nova. Tendo esta mulher hemorroíça, cujo nome não importa, importa a história, importa o milagre, importa Jesus, importa a humildade dela, a coragem dela, o atrevimento cristão ou sadio dela. E de repente diz assim, tendo ela ouvido falar em Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Não sei se ela estava longe de Jesus, mas ela pense, faça aí em sua mente o acontecimento, reviva o acontecimento. Veja aquela mulher pedindo licença, licença, licença. E com todo respeito à expressão, vai empurrando, vai dando um jeitinho daqui, vai botando o pé da acolá. E ela foi se aproximando. E quanto mais ela se aproximava de Jesus, mais o coração dela fervia de emoção, fervia de coragem. Faltam poucos metros, eu vou ver Jesus. Alguma coisa vai mudar na minha vida. Eu sei que Jesus tudo pode. Por isso é que eu vou atrás de Jesus. Não atrás de outros que querem dizer que são o Senhor. O Senhor só um, Jesus Cristo. Ontem, hoje e sempre. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo mesma, no profundo do seu coração, onde mora a fé. Se eu tocar, ainda que seja a orla, a beirada, a ponta do seu manto, ficarei curada, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue. Foi ela tocar a veste de Jesus, sem que ainda ele a tivesse visto, mas foi ela tocar, sem que ela falasse com ele, Jesus! Foi ela tocar, diz o nosso texto. No mesmo instante, se lhe estancou aquela fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força e voltando-se para o povo, aglomerado, multidão, porque quando se crê em Jesus, é multidão que se faz para ouvi-lo. Pensemos em todas as vezes que Jesus estava falando, eram multidões, porque Jesus traz consolo, Jesus traz vida nova. As palavras que Jesus nos diz, nos traz ânimo novo, nos tira do túmulo, retira a pedra do nosso túmulo, nos faz ressuscitar, nos reergue do desânimo, nos cura a depressão, nos cura o fluxo sanguíneo, nos tira do coração a vontade de matar ou de morrer, de desanimar da vida. Ele é vida nova. Quando se vai atrás de Jesus, a vida se torna nova, a vida é restaurada, a vida é recomeçada. E ele perguntou no versículo 30, Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, para todos que ali estavam, perguntou, quem tocou minhas vestes? Há até uma canção, né?
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou? E as pessoas logo disseram, respondendo-lhe: Senhor, vês que a multidão te comprime, te espreme, esfrega, junta, embola, e tu perguntas: quem me tocou? Não se sabe, todos te tocaram, todos estão querendo te tocar, para poderem dizer em casa: eu toquei Jesus, eu peguei o braço de Jesus, eu falei com Jesus, eu passei a mão na cabeça de Jesus. Todos querem, todos te tocaram. E de repente veio o versículo de novo, o 31, para reforçar. Responderam-lhe: Senhor, vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? E o versículo 32 diz: e ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Quem foi aquela mão sedenta, confiante, cheia de fé, cheia de certeza de que em Jesus a vida muda, que em Jesus a vida é nova, que quem toca Jesus, que quem se aproxima de Jesus, que quem ouve o que Jesus tem a dizer, que quem se entrega e se abandona a Jesus tem vida nova. E ele diz aqui o versículo 32, ele olhava em derredor, mas aquilo é um jeito dinâmico, é uma didática, é a pedagogia do amor. Jesus é o pedagogo do amor. Jesus tem o dinamismo do amor. Ele é professor, ele é mestre e senhor. Ele tem a didática, o como abordar, o como falar, a hora de falar alto e a de falar suave, a inflexão de voz. Se fala, se cala, se ri. Ele sabe, ele é o Senhor e mestre. E ele disse: ora, e de repente, depois que ele ficou olhando ao redor, veio o versículo 33 dizendo: ora, ora. Depois de ele perguntar quem me tocou, aquela mulher atemorizada, cheia de temor, cheia de emoção, cheia de felicidade, porque ela já havia constatado que aquele fluxo sanguíneo, que aquela hemorragia já a havia deixado. Ela, atemorizada, emocionada, feliz, realizada, agradecida, trêmula, sabendo o que nela tinha se passado, veio lançar-se-lhe, veio se jogar, veio se quedar, veio se ajoelhar, veio dizer: Senhor, tu és o Senhor, só tu tens o poder de curar, só tu podes curar a minha hemorragia, e curaste, Senhor. Mas ela veio cheia de emoção, lançou-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. No relacionamento nosso com Jesus, não pode haver meias palavras, não pode haver palavras falsas, não pode haver mentiras, não pode haver enganos, porque Ele é o Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, toda a ciência Ele conhece, toda a verdade Ele prescruta, todo o coração Ele visita. Não adiantava ela querer dizer diferente. E ela disse a ele toda a verdade. E aí veio o versículo 34. Mas ele lhe disse, depois que ela contou: Senhor, eu ouvi dizer que tu ias passar por aqui. Tu eras a última esperança da minha vida. Mas tu, ao mesmo tempo que eras esperança, para mim era certeza, Senhor. Eu sabia, Senhor, que se eu tocasse, ainda que fosse na tua veste, tu não precisavas nem colocar a mão sobre a minha cabeça, tu não precisavas nem me olhar, Senhor. Tu não precisava nem dizer: ó filha, bastava, Senhor, eu sabia, porque eu sei que tu tens poder, que bastava eu tocar a orla, a beirada, a ponta do teu manto, da tua veste, e eu estaria curada.
Jesus viu tamanha fé e diz aqui o versículo 34. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Neste momento, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Em todo o tempo, ontem, hoje e sempre, Jesus é o mesmo. A força operante, a força miraculosa, a força misericordiosa, a força amorosa de Jesus é a mesma há 2000 anos, há 1000 anos, hoje e será por todos os séculos dos séculos. Só Ele tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo tem poder. E Ele disse àquela mulher: filha, filha. Ele não disse mulher, Ele não disse ó senhora, filha. Quem confia é filho. Quem se dobra, quem se prostra é filho confiante. Filha, a tua fé te salvou. Te salvou o corpo. Tu estás curada do teu mal. E também te salvou a alma. Porque quem se joga para confiar num milagre físico, sabe que Jesus também vai além do corpo. Recordemos-nos aquele paralítico que havia 4 amigos a levá-lo e destelharam a casa e jogaram e desceram com ele para Jesus curar. E Jesus disse assim: teus pecados te são perdoados. E lá estavam os fariseus, lá estavam aqueles doutores da lei que buscavam qualquer palavra para criticar, censurar e ter um motivo para maltratar Jesus, para levá-lo às autoridades competentes e levá-lo à crucifixão, que era a maior ignomínia, era a maior humilhação, era o maior castigo que uma pessoa podia sofrer naquela época. E Jesus, vendo que aqueles homens estavam já em seus corações, porque Ele prescruta o coração humano, Jesus disse: então porque eu disse a esse paralítico aqui, teus pecados te são perdoados, mas vocês não estão vendo os pecados perdoados, então vocês querem além? Por favor, meu irmão, meu filho, levanta, levanta, chega de cama, chega de paralisia, fica bom, levanta, junta a tua cama, pega a tua maca, fecha a maca, bota nos ombros e vai para a tua casa. Se quem tem poder de perdoar pecados, claro que mais ainda tem o poder de curar fisicamente. E Ele curou naquele momento aquela mulher, não só no aspecto fisiológico, o teu mal está curado, mas também espiritualmente. Ele a curou. Vai em paz e ser curada do teu mal físico. Mas lá em cima Ele disse: a tua fé te salvou. Isso disse Jesus. Palavras de Jesus. Você acha, mãe, que essa erisipela que você tem aí há 17 anos, que essa ferida aí no seu tornozelo, porque você tem diabetes, mas também você não faz aquelas necessárias concessões, você come tudo enquanto é doce, você come tudo enquanto é bolo, você não se ajuda. Não espere de Jesus aquilo que você pode fazer. Ele faz o milagre, Ele não faz o que a natureza pode acontecer. Ele fecha o ciclo quando nós não podemos, mas tudo fazemos. Aquela mulher fez tudo o que pôde. Quando não pôde mais, Senhor Jesus, socorra-me, ampara-me, dá-me vida nova, cura-me desse mal. Eu estou ficando cada dia atrofiada, o meu organismo está ficando cada dia mais debilitado com tanta perda de sangue. Então eu quero dizer para você, mãe, para você que nos assiste agora, por favor, não perca o seu tempo, dobre seus joelhos. Se você está na cozinha, na sala, não tenha vergonha de dizer: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Se você está aí na sua casa, há algo além do que você pode, pede a Jesus, toca o manto de Jesus, confia em Jesus, passa no meio da multidão, vá atrás de Jesus.
Ele tem o poder, e só Ele tem o poder para curar você. Essa é a história da hemorroíça. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Jesus nos inspire e nos toque o coração para que a gente entenda essa história. Voltamos já. O que Jesus continua a nos falar? Jesus não se cala, ele respeita o nosso coração. Veja o que a gente já dissemos isso no primeiro bloco. Eis que estou à porta e bato. Ele não força, ele não agride, ele não bate o pé, ele não dá murro. Jesus é o Deus da serenidade, é o Deus do respeito, é o Deus do diálogo. Ele provoca, mas ele não força. Ele não força, ele quer contar com a nossa adesão, com a abertura do nosso coração, com nossas atitudes, para que ele possa então realizar, não é? A vontade dele em nós. A graça de Deus, ela vem independente, ela vem. Agora ela entra em nós se a gente deixar. A graça de Deus age na nossa natureza humana. É isso? Gente, então nós estamos refletindo hoje sobre o que Jesus nos fala. Jesus continua a falar e Jesus nunca vai se calar. Por isso é que nós, discípulos dele, também não podemos nos calar. Quando necessário for, não nos omitamos, não nos calemos, não fechemos a nossa boca, não finjamos que tô nem aí. Temos que estar aí, porque de repente a felicidade, a tranquilidade, a paz, a alegria de alguém pode estar nas nossas mãos, no nosso falar, no nosso agir. Se aprendemos de Jesus, temos que, como ele, também falar. E aquilo que estamos refletindo aqui, pode ser a palavra que você está esperando aí. E quem vai fazer acontecer no seu coração, se você der abertura, é o Senhor. E você pode dizer assim, meu Deus, era tudo que eu precisava, era a resposta que eu queria. Isso aí. Então Deus age através de mim, através de Léa, através de tantas pessoas que Ele coloca na sua vida. Mas você pode perceber ou não. Precisamos estar realmente atentos. Nesse ano, nós estamos vivendo o ano do Laicato, que começou no dia 25 de novembro de 2017 e vai terminar no dia 20, dia de Cristo Rei, e vai terminar nesse ano de 2018 também no dia de Cristo Rei, 26 de novembro. É um ano de reflexão mais intensa, de trabalhos mais fortes, de reflexões mais profundas, para que haja tomadas de posição mais intensas, definitivas, verdadeiras e irrefutáveis da nossa parte de cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade. Então, lembrando, o grande tema desse ano do Laicato é o texto de São Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. O que é que Jesus diz lá? Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado, e pisado, e amassado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Nós somos o gosto. E ele diz isso, não é? Ele não pede, ele não nos dá a opção de dizer se somos se queremos ou não. Você, se é cristão, tem que ser o sal. Tem que ser o sal. E o que é que faz o sal? Dá o sabor. Você já comeu alguma comida sem sal? Terrível, não tem graça. Sem graça. Não tem graça. Você já comeu alguma comida com muito sal? Não consegue talvez a terceira garfada? Olha lá se chega a segunda. O sal dá o sabor na medida exata. Ele dá ao paladar o prazer, a alegria, o toque, o contentamento. O sabor, não é? A comida pode ser a melhor, a mais agradável, bonita, tudo, mas cara, se o sal não estiver no ponto, ela fica engraçada. Né? Nós somos o sal. O sal está
para o alimento, assim como o cristão está para a humanidade, para o mundo, para a sociedade, para a sua família, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de lazer, para aqueles que com ele cruzarem. Nós temos que, em Jesus, por Jesus e com Jesus, ser o sal na vida das pessoas, ser um diferencial, fazer a diferença. Fazer a diferença. E nós podemos. Aliás, é incrível, mas nós necessitamos, por causa também do amor de Deus dentro de nós, a gente se sente bem quando a gente chega numa casa, quando a gente se encontra com alguém e a pessoa diz assim, mas foi tão bom estar com você. É porque você está sendo porque sal. Você está sendo sal. Na medida exata. Na medida nem pouco, nem demais. Tudo, gente. Diz o dito que virtus est in medio. A virtude está no meio. Essa balança não é virtuosa. A virtude está no meio. Nossos antigos diziam, nem 8, nem 80, nem 4, nem 40. É no meio. É o equilíbrio. É a sensatez. Então, se alguém diz, como foi bom encontrar você, é porque o seu sal é um sal cristão. É um sal que dá sabor. É um encontro que dá gosto. É bom ver você. É bom ouvir você. É bom ouvir o seu sorriso. É bom ouvir sua palavra. Você faz bem ao coração. E nós podemos ser esse sal que salga, que dá gosto, que é o tempero necessaríssimo. De repente nem precisa de outros temperos, né? Coloca-se cominho, coloca-se cebola, coloca-se o alho, mas o sal, às vezes, nem precisa muita coisa. Pode nem ter um tempero, outros temperos essenciais também, mas o sal, que aliás o essencial é o sal, né? Um toquezinho, né? Toquezinho. Então precisamos ser isso, entender, assimilar, tomar posse dessa palavra e ser sal. Porque ela leu uma parte aí que o sal, se ele perder o sabor, ele não vai servir para mais nada. Né? Então nós somos aí de repente você pode perguntar, e como é que eu sou sal? E quando é que eu perco o sabor? É fácil, gente. Vamos botar nossos neurônios para se articularem, refletirem. Não podemos querer tudo mastigado, não. Aliás, o nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele disse em vários textos, ele disse assim, a minha grande tristeza, a palavra é dura, mas ela é compreensiva. A minha grande tristeza é ver a ignorância dos cristãos quanto à doutrina, quanto a Cristo. Eu sempre uso uma expressão, mas tem outras 200 para usar. Alguém pergunta a você, você é católico? Por que você é católico? Ah, eu sou. Pai é, mãe é, vó foi, minha família toda é. Isso é resposta? Isso é argumento? Não, eu preciso entender. Aliás, o professor Felipe Aquino tem um livro e que ainda é pouco. Ele diz assim, 53 razões porque eu sou católico. Talvez haja 60, 70. Ele falou 53. E a gente não sabe, às vezes, se justificar, argumentar nenhuma. Então, eu quero dizer para nós, quando você dá um conselho sensato, quando você visita alguém carente, alguém doente, alguém sofrendo, quando você dá exemplos de honestidade, de retidão, de dignidade no seu trabalho, na sua família, no seu lazer, na sua redondeza, você está sendo sal, na medida exata. Quando você não se omite, eu não falo nada. Pois é, nem você está escutando o que é que eu estou dizendo. A gente não pode se omitir, o cristão não pode ser omisso. É um pecado que clama ao céu. Você precisa falar em nome de Manuel, de Severino, de Antônio, você precisa esclarecer. Se você tem o esclarecimento, quando você não se omite e tem o zelo, o cuidado, a responsabilidade de estar junto dos seus filhos, exortando-os,
incentivando-lhes a uma vida cristã, você está sendo sal. Quando você faz todo o seu possível, aquela mulher fez todo o possível dela em Morroíça. Chegou um momento que ela não podia. Aí Deus em Jesus se manifesta. Quando você faz todo o seu possível para transformar cada vez mais o ambiente do seu lar em céu, você está sendo sal. Quando é mais que a gente está sendo sal? E o contrário disso, a gente está perdendo o sabor. Está sendo insípido. Perdeu a graça de ser sal. Só serve para ser pisado. Não tem mais nada a fazer. Quando mais que a gente pode ser sal? Quando a gente se doa, meus irmãos, até fazendo algo que não era exatamente aquilo que a gente queria. Você está aí deitado no seu conforto, vendo sua televisão, escutando sua música, e toca o telefone ou o interfone, é alguém que está precisando de você nessa hora. E você, mas agora não dá. Estou repousando. Repousando, né? Então, o que é que Deus... Não é todo dia, de repente, né, Sônia, que o interfone ou o telefone toca naquela hora. Mas é na hora, a gente não sabe, gente. Até quando a gente vai estar nessa vida, e se for a última oportunidade de servir, de ser sal. Então, eu sou sal quando eu saio de mim, quando eu saio do meu conforto, da minha zona de conforto, e eu dou um passo além. Eu sou sal. Quando cada um de nós desiste de tudo, eu não falo mais para fulano. Olha, a porta da casa é a serventia da rua. Ele quer viver na droga, ela quer viver na prostituição, ele quer viver com mentira, ele quer viver na cachaça. Não falo mais. A gente desistiu de ser sal, porque eu tenho que falar, não agredir, não maltratar, não esculhambar, mas eu tenho que, em nome do amor, tentar, salgando, salvar. Então, quando a gente desiste de tentar ser sal, a gente começa aí se tornando insípido. O sal salga. Quando ele perde o sabor, ele se torna insípido, sosso, sem futuro, sem graça, sem sabor, sem brilho, sem vida. Até porque, Léa, é muito interessante quando a gente tem uma vida muito voltada para nós, no egoísmo, no egocentrismo, onde eu sou o centro de tudo, primeiro eu, e a gente conhece pessoas que dizem com maior orgulho, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nossa, não tem lugar para mais ninguém. Isso é muito triste. Então essas pessoas, assim, elas parece, eu não sei se é correto eu dizer isso, mas é como se ela vai perdendo o próprio sabor dela própria. Ela vai ficando insossa, vai ficando sem graça, vai ficando infeliz, chateada, vai ficando desanimada, vai desistindo de tudo, não vai sonhando mais. Sim. Então seria o insípido. Insípido. Né? Então, na hora... Sem futuro. Sem futuro, porque parece que é assim. A medida do dar nunca enche, não tem medida. Quanto mais eu dou, mais eu recebo de Deus para dar. Né? E o que eu levo para Deus? É exatamente aquilo que eu dou. Não é aquilo que eu guardo. Não é aquilo que eu retenho para mim. É aquilo que eu dou. Ou coisas, ou eu própria me dou. Né? Então, ser sal é muito importante para os outros, mas também para mim. Na hora que a gente é sal, minha gente, a nossa vida tem um novo sentido. Quantas pessoas... Um verdadeiro sentido. Quantas pessoas, porque pensam só em si, são infelizes? E às vezes passa por... Eu já sinto, já percebi, já conheci gente assim. Passou por uma dificuldade ou uma perda muito grande, uma situação muito desanimadora na vida. Mas ela se fechou no seu sofrimento. E ela esqueceu de olhar ao redor que tinha gente que sofria muito mais que ela. E eu conversava muito com ela, eu digo, olha, mesmo você sofrendo desse jeito, mas vá visitar um abrigo, vá visitar alguém no hospital e tudo, você vai ver gente sofrendo muito. Alguém que sente dor maior do que há em ti.
E o que acontecia? Cada vez que ela ia, ela se desprendia um pouco dos problemas dela para poder ajudar o outro. E ela foi se curando. Deus foi curando ela através dessa atitude de se doar. Então, ser sal é só vantagem. Só é vantagem. E chega à vida eterna. Então, a gente falou, quando se é sal e quando se deixa de ser sal. Então, por isso, para que nós não deixemos de ter o desejo imenso, eterno de ser sal, lembremos do que nos fala São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 25 a 32. Ele diz assim: por isso, para que queirais continuar sendo sal, renunciai à mentira. Veja aí, Sônia. São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 25 até o 34. Eu leio um, você lê outro. Tá, deixa Chegou eu localizar aí? Aqui, viu, Léa? Bem depois de Coríntios, Romanos, Gálatas, aí vem Efésios. Eu já vou começando aqui a ler. Veja bem. Por isso, para que não deixeis de ser sal, cuidai, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. 4. Agora você já lê aqui o 26. Aí. Mesmo em cólera, raiva, não pequeis. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar. Antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Continua São Paulo dizendo para a gente não perder o gosto do sal cristão que brotou da cruz de Cristo. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que a ouvem. 30. Vai ao 30. Tá. É até o 34. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam jogadas para longe de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Percebeu? Se nós agirmos assim, em nós não faltará o sabor do sal. E ele ainda fecha aqui, Sônia, ainda também São Paulo, em Efésios, capítulo 6, versículos do 11 ao 18. Vamos no ping-pong. Tá prestando atenção? Olha, 6, 11 a 18. Percebe bem o que a gente pode fazer para não deixar de ser sal? Continua aqui o texto bíblico. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, ó mãe, ó pai, ó menino, ó você que está aí, atento, querendo ouvir o que Jesus diz. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis, manter-vos sal da terra, no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, para não perderdes o sal que Jesus Cristo quer que sejais, tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas,
Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Isso são, meus irmãos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí o que Jesus... Agora é Paulo falando. Palavras do Senhor, né? Que entram profundamente no nosso coração. Isso que acabamos de ler, meus irmãos. Efésios 6 é a armadura do cristão. Anote aí. O capítulo 6, a partir do versículo 10, a armadura do cristão. Eu também quero, dentro dessa fala toda, dizer a você, tome sua Bíblia, leia, escute, veja, aqui no rodapé tem as explicações, mas tem alguma dúvida, vá para o catecismo da Igreja Católica. Se não for possível entender tudo, procura um sacerdote, procura alguém, participa de um estudo bíblico. Tantas paróquias que tem, as escolas da fé. Escolas bíblicas, círculos bíblicos. Nós precisamos nos inteirar realmente do que é que Deus nos fala através de sua palavra o tempo todo. Pois é, e assim termina mais um programa, Retalhos da Vida. Tanta coisa para falar, tanta coisa para combinar com você, para dizer do céu lindo, mas é assim. É assim mesmo. Mas a gente agradece a você carinhosamente que permaneceu conosco e dizemos a você que se você quiser participar, mandando seu comentário também lá canal, no rodapé, né? No rodapé, clica lá no canal de Lei Sônia. Inscreva-se, toque, ative o sininho, você vai receber as notificações de todos esses programas e muito mais. Nós temos quase 200 vídeos no YouTube, então entre em contato conosco e fiquem ligadinhos sempre. Um grande abraço, muito obrigada por sua audiência, que Deus abençoe você e que nós possamos cada dia mais ficar atentos ao que Deus ainda continua a nos falar. Em Jesus. Amém. Até a próxima. Tchau!